Sabemos que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. O segundo, amar o próximo. E quando a Bíblia fala sobre expressar o amor, não importa se falamos de Deus ou do próximo, há uma premissa que não pode ser ignorada. Em 1 João 3,18 a Bíblia diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Isso não significa que palavras não devam ser ditas para expressar um amor, mas que o amor se constitui em mais do que palavras. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor o que a palavra de Deus fala sobre isso. Olá, estou hoje em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Quando o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, encontra os seus discípulos na praia e chama Pedro para uma conversa particular, nós vemos que o Senhor Jesus o questiona. João capítulo 21, de 15 a 17, diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Nessa pergunta que Jesus repete a Pedro por 3 vezes, que classifico de uma pergunta crucial, porque aborda aquilo que é o maior mandamento, amar a Deus de todo o nosso coração. Nós vemos que Jesus leva Pedro a uma autoavaliação sincera da sua condição, do seu amor para com o Senhor. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que o propósito de levar Pedro a essa avaliação, a essa análise, é que ele de fato reconheça não só que não estava onde deveria, mas que ele entenda que existe algo mais que pode ser oferecido. Se o maior mandamento não é só amar a Deus, mas amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força, a verdade é que não importa o quanto você já cresceu no seu amor, ainda há espaço para que esse amor cresça, para que ele avance. Nós olhamos para o ensino de Jesus a Pedro e não podemos ignorar a continuação do texto. Nos versos 18 e 19 nós vemos Jesus falando: em verdade lhe digo que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então, há um pano de fundo por trás dessa história. Pedro, na última ceia, diz para Jesus: eu morreria por você. Quando Jesus está dizendo que um deles haveria de trair, e vários dos discípulos questionam: porventura sou eu? Como quem diz, pode acontecer com qualquer um de nós. Pedro diz: não, por você eu daria a minha vida. E Jesus diz: Pedro, você acha que me ama a ponto de morrer por mim, mas você não está pronto. Jesus diz: ainda essa noite, não vai nem demorar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro nega o Senhor. A Bíblia diz que quando o galo canta, ele caiu em si e chorou amargamente. Pedro entra numa profunda crise. Nós precisamos reconhecer isso. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e o anjo dá a notícia às mulheres, Marcos 16 nos relata que a orientação angelical foi: ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Porque Pedro é o único mencionado por nome. Pedro era parte dos discípulos. Apenas dizer aos discípulos incluiria Pedro, a menos que Pedro, depois do ocorrido, já não se sentisse mais parte dos discípulos. Como quem diz: eu falei terrivelmente com Nosso Senhor. Interessante observar também que Pedro estava pescando quando Jesus apareceu a ele nessa ocasião. Ele havia voltado a pescar, coisa que havia abandonado antes quando o Senhor o chamara. Há vários aspectos que nos fazem reconhecer um Pedro em crise, como alguém que diz: não estou à altura de ser parte desse time, dessa seleção que Jesus convocou. Aliás, é interessante notar que nós olhamos para a declaração de Jesus, que depois de dizer que Pedro haveria de morrer por ele, Jesus vai usar a mesma expressão usada no início: segue-me.
quase como quem diz, eu não desisti de você, Pedro, eu não abri mão de você, eu continuo com sonhos e planos ousados a seu respeito. Basicamente, o Pedro que achava que amava a ponto de morrer, na hora H, ele corre, ele foge, ele nega o Senhor por 3 vezes, mas agora Jesus está olhando para ele e dizendo, Pedro, eu quero que você saiba com que tipo de morte você vai me glorificar. Alguém pode achar que a notícia não era boa, porque Jesus estava anunciando que Pedro seria um mártir do Evangelho. Mas se você entender que tanto Jesus como Pedro estão falando de morrer por ele como a maior expressão do amor, e a Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a alguém a sua vida em prol dos seus amigos. Então Jesus está dizendo, hoje, Pedro, o seu amor pode não ser grandes coisas. Hoje, você pode estar me amando só filéu, em vez de agapau, como um jogo de palavras que nós temos aqui no texto. Mas ele está dizendo, saiba de uma coisa, o seu amor ainda irá crescer. E você chegará ao ponto em que estará realmente preparado para morrer por mim. A tradição cristã aponta que Pedro não apenas teria sido crucificado. Aliás, essa é a expressão usada por Jesus. Estenderás as mãos. Do que é que Jesus está falando? Morte por crucificação. A forma mais comum de execução que o Império Romano teve em relação principalmente a criminosos e não só a prisioneiros de guerra e políticos. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo, Pedro, chegará o momento que você vai morrer por mim. E a tradição cristã diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que quando chega o momento de ter sido crucificado, e são relatos dos discípulos da próxima geração ali do primeiro século, que na hora em que seria crucificado, Pedro teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Eu acho linda essa história, de alguém que acreditava que amava a ponto de morrer. Jesus diz, não é isso tudo não. Mas ele não fala para dizer, olha, você não tem a menor chance. Ele fala para comunicar uma ideia, você pode não estar preparado agora, mas o seu amor ainda irá crescer. E você vai chegar ao ponto em que, em vez de só ficar falando que me ama, mas não demonstrando isso na prática, você, mais do que declarar que me ama, irá demonstrar isso na prática. Então, é importante que eu e você entendamos que o amor não se limita a palavras. Não significa que nós não possamos usá-las. Há várias declarações de pessoas nas Escrituras falando sobre o seu amor para com Deus, para com a palavra de Deus. Isso não significa que a gente não deva declarar o amor. Isso significa que ele não pode ser só da boca para fora. Nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras. E nós precisamos de um estilo de vida que demonstre isso. Mas precisamos também entender e compreender que se o amor pode crescer, nós não devemos apenas esperar que isso aconteça de forma espontânea, automática, mas nós podemos investir intencionalmente nisso. E uma das formas é quando olhamos o ensino de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 7, quando ele fala de 2 devedores que foram perdoados. E a Bíblia nos mostra Jesus perguntando, quem vai amar mais? Aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz que aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Aquele a quem muito perdoa, muito ama. Jesus não está falando que somente aqueles que pecaram muito é que poderão amá-lo. Mas a Bíblia está mostrando que a nossa resposta de amor é proporcional ao nível de arrependimento que temos. Paulo, por exemplo, que dizia que de acordo com a justiça da lei foi irrepreensível, também se classificava como o pior de todos os pecadores. Isso não significava que Paulo, em termos de fazer uma lista de quanto pecado cometido, ganhasse de todos os demais. Mas isso significava que ele enxergou profundamente sua miséria, profundamente sua necessidade de salvação, e quanto maior é a percepção da dívida que nós tínhamos, maior é a percepção do perdão, da conta paga. Quanto maior é a consciência do perdão, maior é a resposta de gratidão, de dívida de gratidão que nós carregamos. Então, quando Jesus institui, por exemplo, a ceia do Senhor, que nos faz recordar o perdão que ele promoveu por meio da cruz, isso nos ajuda a dar uma resposta de gratidão. Há formas e maneiras de colocarmos os nossos olhos em Cristo, reconhecer o que ele fez e desenvolver esse amor, permitir que ele cresça, trabalhar isso intencionalmente. Porque se não fosse uma resposta intencional, não seria um mandamento. A partir do momento que Jesus trata amar a Deus como um mandamento, e não um mandamento qualquer, mas o maior mandamento, isso significa que eu e você podemos e devemos corresponder intencionalmente. Olhando para esse investimento de Jesus em Pedro, eu gosto de dizer, Deus
acredita em você mais do que sua mãe. Porque ele olha para o potencial que eu e você temos de resposta e ele tenta sempre provocar isso em nós. É interessante notar que Pedro havia falhado terrivelmente com Jesus. Foge do Getsêmani, nega o Senhor, mas agora Jesus está olhando para ele dizendo: você não será só um grande líder da igreja, você chegará ao ponto de morrer por mim. Eu gosto de uma declaração do livro do profeta Isaías que diz: não apagará o pavio que fumega e nem esmagará a cana quebrada. O que é que significa isso? Quando a cana, o caule de uma planta se quebra, e eu já vi isso, por exemplo, numa plantação onde o agricultor entrou com a caminhonete passando por cima do trigo, né? Eu lembro que eu falei para ele: cara, você vai acabar com a plantação, porque eu olhava para trás e via aquele monte de trigo no chão. Ele parou a caminhonete, apontou o dedo para aquilo e falou: você acha que isso não levanta? Eu falei: certeza que não levanta, essa caminhonete deve ter umas 2 toneladas. Como é que você vai levantar? Ele falou: Luciano, levanta. Ele falou: a capacidade de recuperação do trigo e de outras plantas é impressionante. Ele falou: a única forma de não levantar é essa aqui. Ele agacha e pega no lugar onde o caule, a cana tinha quebrado, e com a mão ele esmaga. Ele diz: se esmagar, ela não levanta mais. Se só quebrar, ela levanta. Nessa hora eu lembrei da profecia de Isaías: não esmagará a cana quebrada. Você, talvez à semelhança de Pedro, tenha tropeçado, tenha falhado, tenha negado Jesus, mas ele está olhando para você e dizendo: eu acredito em você, seu amor pode crescer. Ele não rouba de nós a esperança de sermos restaurados e de nos reerguermos. Então que, com o claro entendimento dessas verdades, você possa dar a ele a devida resposta de amor, que se baseia no entendimento de que ele é mais do que palavras.